Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Oséias. Livro do profeta Oséias. Você tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, você tem um livrinho pequeno de Lamentações, aí vai Ezequiel, Daniel, e logo você chega em Oséias, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 14 até o 23, que é o final do 2. Oséias 2, a partir do 14. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens e com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei dela o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruamá. E para Lo-ami direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Queria que você inclinasse sua cabeça para nós orarmos mais uma vez. Meu Pai, como igreja reunidos aqui, nós clamamos a Ti, Senhor. Meu Deus, a única coisa que eu tenho para oferecer a cada irmão que está aqui é o Senhor, é a Tua palavra. E eu peço que o Senhor se entregue e se derrame sobre nós, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo toque cada coração aqui, Pai. Não nos deixa sairmos daqui sem ouvir a Tua voz, meu Pai. Não nos deixa sairmos daqui sem sermos transformados conforme o caráter de Cristo Jesus, Teu Filho. Espírito Santo, eu peço que eu diminua e que o Senhor cresça e fale com cada irmão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Caê, pelas 2 águas. Eu sinto muita sede. Hoje pela manhã, nós tivemos uma classe especial da Escola Bíblica Dominical. Uma classe que, inclusive, eu quem dei aula, então o assunto está muito fresco. E o assunto da classe DBD tem muito a ver com esse texto. Então, para quem não estava aqui hoje de manhã, eu quero te contar brevemente o que nós conversamos e aproveitar para te convidar para vir a semana que vem, domingo, às 9 horas da manhã, para as nossas classes de EBD. A classe, ela ganhou o nome de As Várias Vozes da Cidade. E nós falamos justamente sobre as várias vozes que nós escutamos no nosso dia a dia e que tentam nos enganar e nos afastar daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós falamos especificamente das vozes religiosas e de como as pessoas elas criaram o costume de pegar um pouquinho de cada crença, um pouquinho de cada coisa e criar a sua religião pessoal. Talvez, enquanto eu fale isso, você consegue identificar algumas coisas. Sabe aquela pessoa que ela
vem todos os domingos à igreja, ela adora o Senhor, mas ela vai para sua casa e na porta da sua casa ela tem um elefante virado para a porta, porque aquilo traz sorte. Ela talvez olha toda manhã o seu horóscopo, ela usa uma pulseirinha ali com uma pimentinha, porque a pimenta dá sorte. Todos esses elementos ela pega de outras crenças, de outras fés que não são o cristianismo, ela cria sua própria fé. A gente chama isso de sincretismo religioso, é um sincretismo pessoal. E essa mistura, nós concluímos hoje de manhã, que se origina num culto a você mesmo. Por que a pessoa faz isso? Porque ela pega um pouco de cada coisa que é bom para ela. Então ela fala assim, esse elemento dessa fé é bom para mim. Esse elemento não é, vou deixar de lado. Opa, esse aqui é legal, eu gosto. Isso aqui me faz bem. Isso aqui me deixa contente. E ela adora a si mesmo, sem perceber que ela não está adorando uma série de outras divindades. Ela é o seu próprio Deus. Aí você vai dizer, tá, Lucas, o que isso tem a ver com o que nós vamos estudar hoje à noite no texto de Oséias? Isso tem tudo a ver, que esse é o retrato de Israel na época de Oséias. Se vocês ou já leram a carta não, né, o livro do profeta Oséias, ou se você tem vindo ouvir as exposições do presbítero Bruno nesse livro, você vai se lembrar que Oséias é um profeta chamado por Deus para fazer algo que parece uma loucura, para casar com uma mulher que vai traí-lo. Uma mulher, Gomer, que posteriormente trai Oséias e o abandona. E Deus pede para Oséias fazer isso para representar o que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel estava traindo o Senhor. O que os judeus fizeram nessa época? Eles não abandonaram a Deus de verdade. Eles eram como a imagem que eu usei agora há pouco, a pessoa que vai todo domingo à igreja. Eles adoravam ao Senhor, só que eles queriam adorar a Deus do jeito deles. E aí eles começaram a criar um culto misto. Eles pegaram divindades cananeias e práticas cananeias e começaram a colocar dentro do seu culto e dentro das suas práticas de vida. Especialmente a adoração a Baal. Baal é citado nesse texto que nós lemos, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre, mas eu quero lembrar a vocês quem era Baal. Baal era a maior divindade pagã cananeia. Baal, a palavra, ela quer dizer Senhor, então ele era tido como o Senhor de todos os outros deuses. Ele era o Deus das tempestades, responsável pela fertilidade da terra. Baal era a divindade que os cananeus acreditavam ser responsável pela terra florescer. Quando eles plantavam trigo, esperavam que o trigo nascesse, eles faziam sacrifícios a Baal. E esses sacrifícios, eles não eram de ordem moral. O culto a Baal nunca envolveu a ordem moral. Ele era um culto pagão com características sexuais. Porque toda divindade que tem esse apelo à fertilidade, normalmente os cultos eles tinham esse apelo sexual. Então existiam nos templos de Baal prostitutas que se deitavam com os homens como sacrifícios ao deus Baal. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê a lei, a gente vê que Deus condena todas essas práticas. E aí pensar que Israel estava fazendo isso é um pouco horripilante, mas é justamente isso que acontecia na época de Oséias. Israel trocou a adoração do Deus verdadeiro para a adoração de um Deus falso. Como nos nossos dias de hoje, que as pessoas elas pegam um pouquinho de cada fé para adorar um Deus que é a si mesmo, Israel pegou um pouquinho de cada fé, mas lá no fundo existia uma adoração majoritária a Baal, um culto misto do Deus verdadeiro com Baal. E Deus usou o profeta Oséias para dizer que isso era prostituição. E aí, na semana passada, e se você que não esteve aqui semana passada, você pode ler na sua casa depois o início do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, você vai ver que Deus ele emite um juízo por meio de Oséias. Deus ele diz ao povo, isso que vocês estão fazendo vai acarretar no meu juízo sendo derramado sobre vocês. Vocês serão tirados da sua terra, vocês procurarão essas falsas divindades e vocês não encontrarão, vocês não terão mais vinho, vocês não terão mais azeite, vocês terão o meu castigo e a minha disciplina caindo sobre vocês.
A estrutura dos versos anteriores, ela está organizada em 3 portantos. Então, os 2 primeiros portantos são juízos. Mas o terceiro portanto é o que começa o texto, que não é um juízo, e é uma palavra, na verdade, de restauração. Então, hoje nós entramos num texto em que Deus promete restaurar o seu povo. Então, de certa forma, o juízo, a parte mais difícil, ficou para o Bruno na semana passada. E hoje o Senhor ele traz para nós uma mensagem de restauração. Eu dei para esse sermão o título de Você é meu povo, que é o que está lá no versículo final que nós lemos. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, nós vamos voltar para ela algumas vezes na mensagem, e eu vou ler novamente com vocês os 2 primeiros versículos, 14 e 15. Diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. O terceiro, portanto, ele começa com essa palavra. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É uma palavra de restauração. O Senhor afastou o seu povo, o Senhor disciplinou o seu povo, o Senhor quebrou o seu povo. Mas agora ele começa a restaurar. Desse trecho que nós lemos, algumas coisas são muito importantes que nós precisamos notar. Em primeiro lugar, não é o povo quem vai vir ao Senhor, é o Senhor que atrairá seu povo. O irmão Micael comentou hoje no louvor que quando nós olhamos para criação, queda e redenção, muitas vezes nós colocamos nós no centro, mas é o Senhor que está no centro, é o Senhor que está no centro aqui também. Deus é o sujeito da ação, Deus é quem atrai. Deus é quem leva para o deserto. Deus é quem fala ao coração. O Senhor é o sujeito dessa ação. O Senhor é quem está agindo no seu povo. Ele quem vai tratar Israel. Além disso, a gente precisa notar que Israel só pode ser restaurado porque foi disciplinado. O Senhor primeiro disciplinou Israel, os versos anteriores, e agora Ele restaura. A restauração não poderia vir sem a disciplina do Senhor. Deus primeiro precisava mostrar a Israel, fazê-lo aprender de uma forma dura, porque Israel não aceitou as palavras de arrependimento e os chamados, que eles trocaram a adoração correta. Agora que pela disciplina o povo se arrepende, Deus então ele traz de volta o povo. É Ele quem faz. O Senhor fala por meio de Oséias que levará o povo para o deserto. E aí todos nós, quando lemos isso, pensamos imediatamente no Êxodo. O Êxodo foi o momento que o povo saiu do Egito e foi levado para o deserto. O deserto representa, aqui no texto, esse lugar onde Deus primeiro falou com o povo. Foi no deserto que Deus deu a lei. Foi no deserto que o Senhor habitou com o povo. Se você ler o relato de Êxodo, você vai ver que o Senhor descia como nuvem sobre a Arca da Aliança e habitava no meio do povo. O tabernáculo estava no meio do povo, literalmente no meio. O acampamento ficava à volta do lugar onde o Senhor manifestava a sua presença. O deserto é o lugar de intimidade. Deus está dizendo, eu trairei você para o deserto, para um lugar de intimidade, para um lugar de solitude. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vemos que o deserto aparece várias vezes com essa conotação. Lembra de João Batista, que tinha um ministério no deserto, onde ele buscava o Senhor para ter intimidade com Ele? Lembra de Jesus? Nós pensamos no deserto, quando pensamos em Jesus, na sua tentação. Mas Jesus foi ao deserto e passou 40 dias orando e jejuando. O deserto é o lugar de intimidade. Deus está dizendo ao povo, eu trarei você para o lugar de intimidade comigo. Israel, você que se prostituiu com todos os outros deuses, eu vou trazer você para um lugar onde eu poderei falar ao seu coração. Falar ao coração representa o Senhor corrigindo o povo, o Senhor trabalhando no coração do povo, o Senhor derramando o seu espírito sobre o povo.
Falar ao coração lembra que o Senhor é aquele que nos chama para ter o coração prostrado diante dele. E aí o profeta continua e ele usa duas imagens. A primeira imagem é: ali eu lhe devolverei as suas vinhas. Vinhas são árvores que produzem vinho. Vinho é uma bebida que remete à alegria, à prosperidade. O Senhor está dizendo que nesse lugar ele vai trazer a alegria novamente ao povo. Segunda imagem: farei do vale de Acor uma porta de esperança. O vale de Acor, ele era um vale que ficava localizado logo depois da cidade de Jericó. Se você se lembrar da história da entrada do povo na Terra Prometida, Moisés já morreu, Josué agora é sucessor de Moisés, eles entram na Terra Prometida e se dão de cara com a cidade de Jericó. Então o Senhor faz um grande milagre. O Senhor derruba a cidade de Jericó, a muralha de Jericó, sem que os homens façam nada. E aí o povo passa Jericó e o Senhor diz: olha, ninguém toma nada da cidade, ninguém pega nada para si, porque isso daí é tudo para vocês não pegarem. E aí um cara chamado Acã vai lá e esconde algumas coisas para eles. E aí quando eles chegam no vale de Acor, o povo então ele é disciplinado pelo Senhor. O vale de Acor, ele lembra o povo de Israel, um lugar onde o povo desobedeceu a Deus, mas o Senhor foi misericordioso e o trouxe de volta. Então, quando Oséias diz: farei do vale de Acor uma porta de esperança, ele está dizendo que ele fará o que ele fez de novo, com que Israel deixe os ídolos, como aconteceu no episódio de Acã, e volte os olhos para o Senhor. O vale de Acor, ele representa o lugar onde o povo recebeu novamente esperança de que Deus está conosco e ele vai à nossa frente na tomada da terra. Então, as duas imagens que o Senhor usa aqui para falar com Israel são de restaurar a alegria e restaurar esperança. Quando isso acontecer, o profeta continua: ali o povo me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. O Senhor tirou milagrosamente Israel do Egito e o levou para uma lua de mel, se a gente usar essa imagem figurada, emprestada do próprio texto, né? Oséias está comparando o casamento do Senhor com Israel. O Egito foi a lua de mel. O que Deus está falando é o seguinte: eu vou trazer vocês de novo para uma nova lua de mel. O nosso casamento do Senhor e de Israel, ele vai ser novamente trazido para um upgrade de intimidade. O que nós concluímos desse trecho? E é a primeira lição que eu separei para nós. Hoje o meu sermão ele está pouco presbiteriano, ele tem 4 lições, não 3. A primeira lição é que o amor de Deus atrai e disciplina os que são seus. Meu irmão, você não veio aqui nesse culto hoje porque você estava afim. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui. É o Senhor que nos atrai. E o Senhor hoje, Ele quer atrair a todos nós para um lugar de intimidade. O Senhor quer nos levar ao deserto para poder falar aos nossos corações. O deserto é onde a gente percebe que a gente não tem elementos e suprimentos suficientes para sobreviver. O deserto é seco, o deserto é árido, não tem água. No deserto nós aprendemos a confiar em Deus. Deus quer nos levar a um lugar em que nós possamos aprender a confiar nele. O Senhor quer nos levar a esse lugar, porque Ele quer intimidade conosco. Da mesma forma que Deus levou Israel para um lugar de intimidade, Deus quer nos levar para esse lugar. O Senhor tem isso para nós hoje. O Senhor tem intimidade para cada um de nós com Ele. De certa forma, todo esse sermão, e não só esse ponto, é sobre isso. É sobre amar mais a Deus. Ele fala que Israel responderá ao Senhor como respondeu nos dias da sua mocidade. E o Senhor quer que nós passemos a respondê-lo como respondemos no dia da nossa mocidade. Meu irmão, você se lembra quando você se converteu? Lembra como era prazeroso buscar o Senhor? Você se converteu e você queria ler a sua Bíblia em todos os momentos. Você lia a Bíblia no ônibus, você lia a Bíblia em casa, você buscava o Senhor. É aquela chama do primeiro amor. Deus quer nos trazer de volta para isso, para o lugar onde nós o respondemos com amor, com desejo. O Senhor tem isso para todos nós essa noite. Vamos dar uma olhada no verso 16 e 17, diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido,
e não mais me chamará meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Eu tinha comentado que Israel criou uma religião sincrética e começou a misturar a adoração de Deus com a adoração de Baal, e começou a puxar uma série de outros deuses, os Baalins, as divindades cananeias menores. Tem um livro que quem não leu deveria ler, que se chama As Crônicas de Nárnia. E no último dos 7 livros, A Última Batalha, acontece um negócio interessantíssimo. Aslan, que é o leão, que, de certa forma, representa a divindade dos narnianos, representa Cristo na história que Lewis está contando, ele deixa de ser querido pelo povo. O povo de Nárnia já não acredita muito mais que Aslan existe de verdade. E aí um cara tem uma ideia brilhante de misturar o culto a Aslan com o culto dos inimigos de Nárnia, os Calormanos. E eles começam a adorar a Aslan e a Tash, como se fosse a mesma divindade. É isso que Israel fez. Misturou o culto a Deus com o culto a Baal. O que o profeta está dizendo, o Senhor diz por meio de Oséias, é que naquele dia, no dia da restauração, isso vai acabar. O sincretismo religioso vai acabar. Israel não vai mais adorar a Deus e a Baal. Israel vai adorar somente a Deus. Israel chamará ao Deus do pacto, Yahvé, de meu marido e não mais meu Baal. Há um joguinho de palavras aqui. A palavra marido em hebraico é ish, e a palavra Baal que aparece ali, ela pode ser traduzida como Senhor. Isso mostra o sincretismo que o povo fazia, mas também mostra uma figura de intimidade muito profunda. Deus está dizendo assim, o povo não vai mais chamar a mim mesmo só de Senhor, mas vai chamar de marido. Um escravo, uma escrava, olha para o seu patrão como um senhor, alguém que tem que obedecer. E se não obedecer, talvez vai apanhar, talvez vai passar por algo terrível, não sei. Mas a relação com o marido é diferente, a relação com o marido é de amor. A esposa não faz o que o marido pede porque ela é obrigada e senão ela vai sofrer consequências. Isso é escravidão, não é casamento. A esposa faz aquilo que o marido pede porque ela o ama. O Senhor está dizendo isso. Naquele dia, o povo vai me chamar de meu marido, porque o amor que vai sentir por mim não é apenas uma escravidão e uma servidão, é amor verdadeiro. Como não lembrar, enquanto lemos esse texto de Jesus falando aos seus discípulos, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, porém vos tenho chamado de meus amigos, porque tudo aquilo que recebi do meu Pai, eu dei a vocês. Essa é a mensagem que vem a nós também. O Senhor não quer mais nos chamar apenas de servos, mas de amigos. É essa intimidade que Deus tem para a gente. E aí continua, removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. E aí eu volto porque eu comentei sobre a EBD de hoje de manhã, lá no começo. Muitas vezes nós somos culpados de sincretizar, não sei se essa palavra existe, a nossa religião. Nós misturamos elementos culturais pagãos, que nós nem questionamos esses elementos ao nosso culto a Deus. E o que o Senhor está dizendo é, eu farei com que vocês esqueçam isso. Eu purificarei o seu culto a mim. Eu vou transformar, eu vou limpar todas essas coisas para que a sua adoração a mim seja pura, porque eu sou um Deus que tem ciúmes. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. O amor de Deus tem ciúmes e destrona todos os falsos ídolos. João Calvino ele escreveu que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Santo Agostinho, no livro 2 das Confissões, ele disse que a alma do homem comete um ato de fornicação quando se afasta de Deus e, longe de Deus, procura o que ela descobre não ser puro e imaculado, até que ela volte ao Senhor. O que Agostinho está dizendo aqui é que todas as vezes que nós procuramos aquilo que devíamos procurar em Deus fora dele, nós estamos cometendo um ato de fornicação. Mas Deus tem ciúmes de nós, e Ele quer destronar todos esses ídolos. Todas essas coisas que nós levantamos e que nós adoramos porque nós colocamos nossa esperança que não é o Senhor,
É o Senhor quem derruba todos esses ídolos no nosso coração. E é isso que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor, Ele quer destronar a idolatria, para que Ele seja o nosso único Senhor. Nós não podemos ter intimidade verdadeira com Deus enquanto dividirmos a adoração a Ele com qualquer outra coisa. E essa qualquer outra coisa pode ser algo horrível, pode ser algo mal, pode ser um pecado, mas pode ser algo belo que o Senhor criou. Deus criou o casamento. Mas se a sua esposa tem primazia na sua vida, ou se o seu marido tem primazia na sua vida à frente do Senhor, isso é um ídolo. E hoje o Senhor quer que você abandone esse ídolo para que tenha intimidade com Ele. Filhos são bênção do Senhor. Salmos vai repetir isso diversas vezes. Mas se os seus filhos são mais importantes do que qualquer outra coisa, mais importante do que Cristo, isso é uma idolatria e o Senhor quer derrubar esse ídolo na sua vida para que você possa ter intimidade com Ele. O seu trabalho, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu ministério, todas essas coisas podem ser tratadas como ídolos. São coisas boas, coisas que o Senhor nos dá. Mas se nós colocamos à frente do Senhor, isso se torna idolatria. E Deus tem ciúmes e Ele quer destronar esses ídolos, porque Ele quer que nós entremos num lugar mais fundo de intimidade com Ele. O texto continua, versículo 18. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Deus, ele está dizendo aqui, se a gente for usar o termo hebraico mais próximo do que está sendo usado ali possível, é que Ele cortará com Israel uma aliança. Essa é a imagem que era usada no Antigo Oriente Próximo, nos povos que viviam à volta de Israel, sobre quando se fazia uma aliança. A ideia é de cortar uma aliança. Você pode depois ler Gênesis 15, você vai ver como Deus entra em pacto com Abraão. Abraão corta os animais, divide os animais, e normalmente o que acontecia era o suzerano, aquele que estava fazendo a aliança, ele passava no meio dos animais. Então, em seguida, o vassalo, aquele que entrava em aliança, passava também. Deus faz algo diferente com Abraão. Abraão corta os animais e só o Senhor passa. Porque a aliança que ele faz, ela está mostrando que é dele para o povo. É uma aliança incondicional de amor com o seu povo. Aqui ele relembra essa aliança, ele diz, eu farei uma aliança. Mas não é com Israel. Porque a aliança com Israel ela ainda existia, ela não foi acabada. Deus não mandou Israel embora no exílio. Ele diz, eu farei uma aliança com os animais, com as aves, com os répteis. Eu farei uma aliança com a criação. Há algumas coisas que nós precisamos perceber aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, Deus faz uma aliança com a criação porque Ele pode. Lembra que os israelitas estavam adorando uma divindade que eles achavam que era ela que fazia a terra ser fértil? Deus está dizendo, sou eu. Eu posso entrar em aliança com a criação, porque a criação é minha, não é de Baal. Além disso, Deus nos relembra o povo daquilo que Ele fez com Noé. Quando Noé sai da arca, Deus não faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com toda a terra. Você pode ler isso em Gênesis 9, capítulo 12. É uma aliança que beneficia os homens, mas é uma aliança com a criação. A criação trabalhará para benefício dos homens. Aqui, de novo, Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança com a criação, para que a terra, que vai entrar em pacto comigo, ela gere prosperidade para o meu povo. O que o Senhor está dizendo é, eu farei com que todas as coisas sirvam para abençoar o meu povo. E aí, como nós não lembramos também do texto que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem de acordo com a sua vontade. Essa aliança, ela visa a paz. O final do versículo diz que Deus tirará da terra o arco, a espada e a guerra, e fará com que o povo repouse em segurança. A aliança que o Senhor está fazendo com Israel no dia da restauração é uma aliança de paz, de não haver mais medo, de não haver mais guerra, de não haver mais destruição. É uma aliança em que o seu povo poderá descansar nele. E aí o Senhor continua, versículos 19 e 20. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor.
Por 3 vezes o Senhor repete: farei de você minha esposa, farei de você minha esposa, farei de você minha esposa. Não porque são 3 eventos diferentes, mas para mostrar a intensidade, a seriedade e a certeza de que isso vai acontecer. Embora a palavra aliança não está aqui, o Senhor está, com a imagem do casamento, ressaltando o valor da aliança. A aliança que eu fiz contigo, Israel, eu vou prezar por ela. Eu vou garantir que, mesmo que você não queira, você seja a minha esposa. E como minha esposa, você vai ter 5 características. Nós temos aqui 5 atributos de Deus, que Deus diz, nós sabemos que são atributos de Deus, porque nós vemos essas características na Bíblia serem aplicadas a Deus, mas são 5 características que Deus diz que a sua esposa terá. Ele vai compartilhar daquilo que há nele para com o seu povo. A primeira característica é a justiça. Farei de você minha esposa em justiça. O John Mackey, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é um comentarista do livro de Oséias, ele diz que a justiça, nesse trecho, ela é uma retidão que descreve a conduta que não se desvia de uma norma. O que o Senhor está dizendo é que o seu povo vai ser justo, vai ser reto. A sua esposa vai ser uma esposa que anda no caminho de observância dos seus mandamentos. A segunda palavra é a palavra juízo, que talvez algumas Bíblias tenham traduzido por justiça, mas a ideia dessa palavra é uma equidade de Deus em tomar decisões e administrar questões de todos os aspectos da estipulação da aliança. Você vai falar aqui? O que ele está dizendo é que o juízo é a sabedoria de Deus na tomada de decisões para garantir que as estipulações da sua aliança sejam obedecidas. Deus, quando age com juízo, ele sempre age com juízo conforme o pacto que ele criou. E se a sua esposa vai agir em juízo, é porque a sua esposa vai respeitar o pacto, respeitar a aliança, levá-lo a sério. Terceira característica é a bondade, é o hesed, é o termo que no Novo Testamento sempre aparece para falar do amor que Deus tem com o seu povo pactual. E nós voltamos na terceira característica para o pacto de novo. Do mesmo jeito que Deus zela pelo pacto, porque Ele ama seu povo, o povo vai zelar pelo pacto, porque ele ama Deus, ele vai estar envolvido nessa bondade que o move para o Senhor, esse amor leal. A terceira palavra que aparece aqui é a misericórdia, é aquela profunda preocupação e compaixão que Deus tem pelo seu povo. Quando a esposa do Senhor se comprometer com Ele, se comprometer com o seu pacto, ela vai amá-lo, ela vai ser fiel a Ele, ela vai ser fiel à aliança. E isso vai levá-la a agir e andar em misericórdia para com os seus irmãos, como Deus tem misericórdia do seu povo. Porque o povo da aliança é um povo que vive em amor entre si. É um povo que vive em misericórdia e compaixão entre si. E a última palavra é a fidelidade, que aparece no verso 20. Fidelidade é aquilo que faz com que o povo observe o pacto com Deus. É uma confiança no Senhor e um comprometimento com Ele. Basicamente, o que Deus está dizendo, por meio de Oséias, é que Israel vai levar a aliança a sério. A aliança que não estava sendo levada a sério no dia da restauração, ela vai ser levada a sério. O povo vai querer o Senhor, o povo vai se comprometer com o Senhor e amar o Senhor. E nós podemos aprender aqui a nossa terceira lição. O amor de Deus nos faz parecidos com Ele. Deus é um Deus bondoso que faz seu povo bondoso. Deus é um Deus justo que faz seu povo justo. Deus é um Deus misericordioso que faz seu povo misericordioso. E Deus quer isso conosco. À medida que nós andamos com o Senhor, nós somos transformados de acordo com o caráter de Cristo. À medida que nós andamos com o Senhor, nós somos transformados para se parecer mais com Ele. O Senhor tem isso para nós hoje. Ele nos chama para perto dEle. E perto dEle nós somos transformados. E nós nos tornamos mais justos, não por nosso esforço, mas pela graça do Senhor. Mais bondosos, mais fiéis. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, a nossa fidelidade aumenta e nós queremos o quê? Nos aproximar cada vez mais do Senhor. Isso é um ciclo.
É um ciclo de graça que vai se derramando sobre nós. Deus nos convida para estar perto dEle e perto dEle sermos parecidos com Ele. Deus nos convida para respeitar o pacto que Ele tem conosco, a aliança que Ele fez com cada um de nós, membros do seu corpo, a igreja, e respeitando o pacto, sermos transformados à imagem de Cristo. Oséias continua, versículo 21. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Naquele dia, no dia da restauração, o Senhor falará com os céus, com a terra, e então os céus e a terra começarão a produzir trigo, vinho e azeite. No trecho anterior a esse, e o Bruno comentou isso na exposição da semana passada, Deus ele cita esses elementos. Lá no versículo 3, Deus vai dizer o seguinte: do contrário, eu a deixei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Israel ficaria com falta de água. No versículo 5 ele diz: pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e água, lã e linho, azeite e bebidas. No versículo 7, Deus diz que Israel correrá atrás dos seus amantes, mas não alcançará, irá procurá-los, mas não encontrar. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e azeite, e que fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Porque o povo não reconheceu que a prosperidade, o vinho, o trigo, o azeite, elementos que são necessários para se viver. Trigo é um elemento necessário, especialmente no Antigo Oriente, para fazer o pão, que era o alimento de todos os dias. Eles não reconheceram que era o Senhor que dava todas essas coisas. Eles achavam que era Baal, o Deus da fertilidade, o Deus que faz o trigo nascer, a uva ficar bonita, a azeitona que dá o azeite ser carnuda. Eles achavam que era de Baal que vinham essas coisas. E aí o Senhor diz: eles não reconheceram que fui eu. Por isso, o povo vai ficar deserto. Mas agora na restauração Deus diz: eu vou dizer, céus, fala com a terra. Terra, gera vinho, gera azeite, gera trigo, para que o meu povo seja sustentado. O Senhor lembra: Israel, sou eu quem faço. Vocês esqueceram disso. Sou eu quem faço. E eu vou fazer. Eu vou abençoá-los, eu vou restaurá-los. A restauração que o Senhor trouxe para Israel não era só uma intimidade com Ele. Era especialmente isso. Mas quando o povo voltou a andar nos caminhos do Senhor, quando o povo voltou a se relacionar com o Senhor, ele recebeu a bênção do Senhor. A bênção do Senhor no Antigo Testamento, ela envolvia fertilidade, homens com muitos filhos, envolvia uma bênção de prosperidade financeira, o trigo, o vinho, o azeite, envolvia paz. Ele não entra em guerra com os outros povos. Na restauração do povo, essa bênção se derramaria sobre todos eles. O Senhor está dizendo: eu farei, vocês receberão de volta, e vocês reconhecerão que eu sou o Senhor, não Baal. Eu, Yahvé, sou o Deus do pacto. Ele termina dizendo: cada uma dessas coisas responderá a Jezreel. Jezreel é o nome do primeiro filho de Oséias. Quando Oséias tem o seu primeiro filho, Deus diz assim: chama o povo de Jezreel. Jezreel foi o lugar onde Jeú assassinou a família de Acabe, de forma a cumprir a profecia que havia sido proferida por Elias e Eliseu, de forma a trazer juízo à família ímpia de Acabe. Mas Jeú foi muito além daquilo que Deus pediu. Ele fez uma carnificina totalmente terrível. Os atos dele também descumpriram o pacto. Jezreel era uma palavra que trazia, de certa forma,
um horror e uma condenação a Israel. E o Senhor agora chama Israel de Jezreel, porque Ele está dizendo assim, o nome que significava algo terrível, que lembrava algo horrível, será revertido em algo bom, em algo gracioso e agradável. A palavra Jezreel significa Deus semeia. E se nós continuarmos lendo, formos para o versículo 23, olha como começa. Semearei Israel para mim mesmo na terra. E terei compaixão de Lo-Ruhamá, e para Lo-Ami direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Jezreel, o nome que significa Deus semeia, Deus está dizendo, eu vou pegá-lo e semeá-lo na terra. Semear é plantar uma terra, plantar uma semente, regar a semente, e você espera o quê depois que você semeia alguma coisa? Que aquilo morra ali, apodreça? Não, você espera que cresça, que dê fruto. Deus está dizendo, eu semearei Israel na terra. O nome de condenação que havia antes sobre você será transformado no nome de bênção. Você será plantado na terra e Israel dará frutos. A reversão do primeiro nome, do primeiro filho, aponta para a reversão dos outros dois nomes. Terei compaixão de Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá foi a segunda filha de Gomer, segunda filha de Oséias. O nome Lo-Ruhamá significava não favorecida, desfavorecida. Mas Deus diz, terei compaixão de Lo-Ruhamá. Aquele povo que era desfavorecido por Deus, agora recebe sua compaixão, recebe seu favor. E terei compaixão, e para Lo-Ami direi, você é o meu povo. Lo-Ami foi o terceiro filho de Oséias, cujo nome significava não meu povo. O Senhor olha para Israel e diz, eu falei, vocês não eram mais meu povo, mas agora que eu lhes restaurarei, vocês voltarão a ser meu povo, vocês serão aceitos novamente, porque eu sou o Deus que honra a aliança. Mas o texto não termina aqui. Ele responderá, tu és o meu Deus. A restauração do Senhor sobre Israel fez com que eles reconhecessem que Yahvé era o seu Deus. O Deus do pacto era o seu Deus. Os ídolos foram abandonados e o Senhor passou a ser honrado. Essa palavra vem para todos nós também, porque é o nosso último ponto. O amor de Deus nos faz pertencermos a Ele para sempre. Nós somos como Israel. Nós somos homens e mulheres que muitas vezes abandonamos a intimidade com o Senhor, nos contaminamos com práticas pagãs, mas o Senhor diz, naquele dia, no dia da restauração, eu farei de vocês o meu povo, e vocês olharão para mim e dirão, tu és o meu Deus, e eu não quero saber de nenhum outro. O Senhor é meu Deus, eu não quero saber de nada além do Senhor. O Senhor é o Deus que nos chama para Ele, e o Senhor está chamando a todos nós hoje para Ele. Meu irmão, se você foi trazido por Deus até aqui hoje, é porque Deus tem algo importante para ti. Deus quer levá-lo para um lugar de intimidade. Deus quer que o seu amor por Ele cresça. Deus quer que você encontre alegria nele, paz nele. E Deus quer que você diga, tu és o meu Deus, eu sou o teu povo. O Bruno comentou no começo do culto sobre o mover do Senhor que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. Eu achava que era isso, mas não tinha certeza. Eu vi essa notícia hoje também, e eu confesso que o meu coração queimou nesse momento. E eu imediatamente mandei para o reverendo Arthur, falei, já viu isso? Ele falou, estou acompanhando tudo. E eu pensei, óbvio. E enquanto eu lia esse sermão e eu pensava nisso, eu pensava, Senhor, que hoje seja o dia da restauração para todos nós nessa igreja. Senhor, que o que o Senhor está fazendo lá e o que o Senhor está fazendo em tantos outros lugares, o Senhor possa fazer no nosso meio também.
que o Senhor possa nos chamar para uma vida contigo, para que nós possamos ser de fato teu povo, não divididos, mas entregues ao Senhor.